Gente gorda e maltratada esteticamente não passa credibilidade na hora de falar. Isso de fato acontece. A postura e a estética é algo maximamente relevante na hora de tu falares, na hora de tu discursares. E o que tu mais vês, por exemplo, são casos de homens superiores intelectualmente, inclusive moralmente, a darem discursos e palestras e a tocarem em assuntos, eu não vou citar aqui nominalmente, se calhar eu faço um vídeo mais à frente a apontar de alguma maneira aí alguns nomes, mas de fato o que mais tu vês são homens superiores intelectualmente e moralmente pela internet que não são levados minimamente a sério. São tidos como malucos, desequilibrados e assim por diante. Por quê? Porque o conjunto da coisa, do ponto de vista estético, a forma como eles se portam, a compostura social deles, a estética mesmo, a roupa que usam e assim por diante, é extremamente infantil e maltratada. Então tu não passas aquela credibilidade à altura do assunto que tu estás a falar, do assunto que tu estás a tratar. Muitas vezes um assunto profundo, intelectualmente árido, denso. Eu, por acaso, assisto pessoas assim. Né? Porque lá está, eu consigo apartar ali, porque o assunto me interessa maximamente. Então, portanto, eu separo essa estética e, porque lá está, eu percebo imenso o tamanho do conteúdo que está ali diante de mim, dos meus olhos. Mas, para a maior parte das pessoas, não. O que elas veem, o que elas param, elas não seguem para além daquilo que elas veem. Então, portanto, elas julgam aquilo que elas estão a ver, a maneira como a pessoa está a se portar, a maneira como a pessoa está vestida e assim por diante. Pronto, já anulam dali toda qualquer coisa que aquela pessoa vá falar mais à frente. Então, essa é a verdade, mas tu não tens como dissociar uma coisa da outra. Parecem moleques, parecem miúdos, putos de 10 anos de idade. Hoje, pai e filho vestem-se exatamente iguais. A única diferença é na estatura, no tamanho e o facto do pai ter uma carta de condução e o miúdo não. Mas vestem-se tal e qual. Vestem-se tal e qual. Então, desde a década de 60, tu percebes esse movimento, né? Esse decaimento estético em geral da vestimenta das pessoas, mulheres e homens. E eu já tratei disso em uns 1 ou 2 vídeos para trás. Mas fato é isso. E é claro, parte disso tu tens um pouco do movimento da moda, tendências e assim por diante. Mas também, e principalmente, e a causa primeira de tudo isso, de fato, tu desceres o nível hierárquico, nomeadamente do homem, diante da sociedade. É tu afastares do homem tudo aquilo que de masculino, viril, hierárquico, patriarcal se pareça no homem. É tu afastares dele tudo isso, toda essa condição que de alguma maneira lembra ou remete à ideia de uma sociedade patriarcal, hierárquica e viril. Mas ao fim e ao cabo, o que faz isso? Desestimula o homem a ser homem, enfraquece ele de todas as formas, tira-lhe a força, tira-lhe o aspecto masculino, de facto, o aspecto masculino. Então, o ponto central dessa conversa é falar bem apenas não adianta. Não adianta tu falares bem, tu teres domínio da linguagem. É um conjunto. Há um estudo, inclusive, que mostra um sujeito a atravessar a rua, ele está ali parado numa passadeira, ele está maltrapilho, de calções, chinelo e assim por diante. E o sinal para as pessoas, né, para as pessoas que vão atravessar, está vermelho. E ele atravessa mesmo assim. 1 ou 2 pessoas ali, ele está numa passadeira ali muito cheia, 1 ou 2 pessoas vão atrás. Ou seja, ninguém vai atrás dele, ele vai sozinho. Está fechado para os pedestres, para as pessoas que vão atravessar. Do outro lado, nesse mesmo sítio, tu tens um homem muito bem distinto, de fato, bem arrumado, bem apessoado, e ele está parado e com o sinal vermelho para as pessoas, para não atravessarem. E ainda assim ele atravessa. A maior parte das pessoas que estão ali ao lado dele atravessam com ele. É um experimento social. É um estudo que fizeram.
o quanto a roupa ou o conjunto da obra, do ponto de vista estético, ele influencia maximamente o comportamento social e emocional e psicológico das pessoas. Tu não tens como fugir disso. Então não é apenas a tua oratória, a tua capacidade de discurso, a tua estética, o teu conjunto, a forma como tu te apresenta para as pessoas, tu te apresentas para as pessoas, vai ter um impacto social, emocional, psicológico e de qualquer sorte, de todas as sortes possíveis. Esse impacto é inevitável. Nós tendemos inconscientemente a levar mais a sério pessoas vistosas, bem alinhadas, bem apessoadas. É natural do ser humano. Toda a gente já passou por essa experiência. É uma experiência pessoal. Por exemplo, de tu estares na rua. Tu não consegues agir da mesma maneira quando chega alguém à tua beira para pedir alguma informação. Alguém distinto, bem apessoado, muito bem arrumado e alinhado. Por outro lado, tu tens alguém a te pedir informação na rua, maltrapilho, mal cheiroso, mal arrumado e assim por diante. Tu não te portas igual. Tu não vais, é inevitável. A tua postura muda. A tua postura muda, porque afinal é algo inerente ao ser humano. Há uma história, inclusive, do pai do Jordan Peterson, em que perguntam a ele o facto dele usar, né, um fato, como se diz no Brasil, um terno. Por que ele sempre usava um fato para dar aulas? E ele disse, em respeito aos meus alunos. Mas isso, infelizmente, se perdeu. Mas o sentimento diante disso não se perdeu, porque lá está, é uma coisa inerente à alma humana. Estamos a lidar aqui com a beleza, e a beleza transcende a alma humana. Transcende essa vontade nossa. Essa vontade nossa. É algo intrínseco do ser humano. Percebe? Então é uma tendência natural. É um sentimento que transcende o ser humano. A beleza, ela desconcerta, ela constrange a toda a gente. A beleza genuína constrange a toda a gente. Há uma pergunta, muitas vezes, em conversa com colegas, que perguntaram, né, ali em conversa, a gente estava a discutir sobre a beleza e o quanto ela importa. E falaram assim, mas como tu diferenciares a beleza da não beleza, ou da falta dela? E eu disse, é muito simples, a beleza constrange. Tu passas a te portar de maneira diferente diante da beleza, diante de alguém de facto belo. Tu não precisas dizer ou explicar absolutamente nada. Diante do belo, as pessoas se constrangem, seja de coisa, lugar ou pessoa. De coisa, lugar ou pessoa. Toda a gente se constrange diante daquilo que é verdadeiramente belo. É um movimento normal da alma humana. Por mais que queiram nos convencer do contrário, de que beleza não existe, é subjetivo e assim por diante. E assim por diante. Estejas tu numa sala qualquer, num grupo de pessoas, e chega uma mulher maximamente bela e bem apessoada, arrumada e maximamente alinhada. As pessoas, homens e mulheres, irão se portar de maneira diferente. Tu te constranges, tu vais se mexer na cadeira e assim por diante. Tal e qual quando tu estás diante de alguém feio. Da feiura ou da falta de beleza. A tua postura é outra. Então atentem-se para isso, portanto. Para esse conjunto. A forma como tu te apresentas. A forma como tu irás se apresentar para as pessoas. Isso importa. Falar bem, ter um bom domínio da oratória e do discurso é excelente e necessário. Excelente e necessário. A toda a gente. Mas também atentem-se ao conjunto da obra. A forma, a roupa, a tua postura mesmo. A tua postura mesmo. Claro, não é só a roupa. A tua postura deve condizer com a tua roupa. Com o teu discurso. Então isso, sem dúvida, fará com que a tua mensagem chegue mais longe. Além de ganhar força e poder de convencimento. Afinal, toda a gente discursa ou fala exatamente para isso. Para convencer pessoas.